Sejam bem-vindos ao canal Previdenciando. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e pretendo passar para vocês algumas informações sobre o seu direito previdenciário, seja notícias, seja o seu direito previdenciário mesmo. Então esse canal é para isso, para lhe informar, e vamos falar um pouquinho aí sobre a situação das perícias médicas do INSS, as últimas notícias. Eu percebi que muita gente aí está preocupada com isso porque tivemos uma situação de fechamento geral aí no comércio no estado de São Paulo e em muitos outros estados aí do Brasil. Nesse sentido, eu trouxe algumas informações, tá? Tínhamos visto aí uma notícia de que o INSS realmente pretendia, parecia ali que pretendia não haver perícias novamente, mas eu acho difícil disso acontecer, pessoal, o que é uma notícia boa aí, em meio a tudo isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso então, mais alguns detalhes. Antes, só dar um recado para vocês aqui do livro Previdência Social para Leigos, é uma cartilha, na verdade, com 104 perguntas e respostas, de forma simples, objetiva, ali em 1 ou 2 parágrafos cada uma. Na verdade, eu estou com um aqui, tá? Então, verifique o link na descrição, que é algo que vai lhe ajudar bastante a informar sobre os seus direitos. Eu percebi que quem se informa sobre os seus direitos acaba sabendo buscar melhor também. Logicamente que não dispensa a necessidade de muitas coisas aí de um profissional de sua confiança, mas você precisa saber de muita coisa que a maioria das pessoas não sabe. Então verifique o link na descrição. Pessoal, é o seguinte, o Tribunal de Contas da União, TCU, Tribunal de Contas da União, que não é do Poder Judiciário, tá? Ele não é um órgão do Poder Judiciário, e sim, ele é como se fosse ali um órgão de controle externo do governo federal. Ele vai auxiliar aí o governo federal, o Congresso Nacional como um todo, tá? E como que é esse auxílio? É na forma de fiscalização. Então, de certa forma, é um auxílio, mas ele também vai cobrar, porque ele precisa fiscalizar o quê? As contas, tá? Então, dentro disso, ele está cobrando do INSS, pessoal, uma explicação, Ele está cobrando números ali acerca das perícias médicas, porque, logicamente, isso impacta no Brasil todo, se o INSS está tendo uma demanda, vamos exemplificar aqui então, Temos aqui o INSS. E aí, está entrando uma demanda aqui de situações, ou seja, pessoas que realmente precisam do benefício estão chegando aqui e pedindo a perícia médica, tá? Perícia médica, perícia social, que seja, mas aí as pessoas estão precisando disso. E aqui você vê que está saindo menos do que está entrando. Então, nesse sentido, acontece um acúmulo. E esse acúmulo gera prejuízo muito forte aí para muita gente. Logicamente que o Tribunal de Contas da União, de certa forma, parece também se preocupar com isso, porque está pedindo uma explicação e, inclusive, de certa forma, aconselhando ali medidas, que o INSS tome medidas para suprir esse acúmulo, para que isso aqui não aconteça, que possa sair tanto quanto entre lá. Se 10 pessoas pediram uma perícia num determinado prazo de tempo, não é possível que daqui a 1, 2 meses acabe saindo apenas 2 pessoas ali com a situação resolvida, Então, se não depende da pessoa, se depende do órgão mesmo atender, o ideal é que sejam atendidas essas pessoas, certo? Então, o Tribunal de Contas da União está cobrando. E uma situação aí que o INSS fez no ano passado e que muito provavelmente não vai ser autorizado aí pelo governo a fazer novamente, é a situação do auxílio doença emergencial. Vou abreviar dessa forma. Por quê? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa situação do fechamento de tudo aí no estado e tudo mais, e alguns peritos cogitando a possibilidade de parar as perícias, novamente, mas aparentemente isso não vai acontecer, pessoal. Então, temos uma notícia boa aí, que aparentemente isso não vai acontecer. O INSS ele vai ter que se desenrolar aí para atender, é o que tudo indica, pelo menos, as últimas notícias aí que nós podemos acompanhar, como por exemplo o Jornal Contábil, Contábeis. Então, você tem aí diversos canais que estão aí nesse mesmo alinhamento, tudo indica que é isso mesmo. Uma situação aqui que você tem que considerar é que o auxílio doença emergencial foi aquela possibilidade de adiantar o valor de um salário mínimo para aquelas pessoas que pleiteavam o auxílio doença mediante a apresentação de atestado médico, tá?
Essa situação aqui, aparentemente o INSS estaria proibido de fazer novamente, tá? Pelo menos até a data desse vídeo, ele não vai fazer dessa forma. Por isso que o Tribunal de Contas da União, como eu falei, está cobrando outras situações. Que outra situação? Por exemplo, a situação da telemedicina, pessoal. Telemedicina. O que seria isso, telemedicina? Nada mais é do que o perito, por exemplo, estar na casa dele e você estar na sua casa, e aí acontecer de forma virtual, por exemplo, aí pelo aparelho celular, ok? Basicamente isso a telemedicina, ou seja, ele vai fazer uma videochamada, alguma coisa assim, né? Então, para que aconteça a perícia médica, o que acaba dando uma certa insegurança, né? Porque pense você, se a situação presencial, se você ali na frente do perito já é difícil configurar mesmo a incapacidade para o trabalho, né? Que você realmente está incapaz para o trabalho e sempre tem aquela situação, será que a pessoa está fingindo, será que é alguma coisa assim? Então sempre tem esse pensamento. Então a gente vê que muita gente que precisaria acaba por algum motivo tendo benefício negado ali. Imagina isso à distância, seria um desastre, né? E realmente teve um piloto disso no mês de janeiro e aparentemente foi um desastre mesmo, porque nós não ouvimos nem falar muito sobre isso. Agora parece que há ali uma possibilidade disso futuramente, tá? Não sei se esse futuramente é mês que vem ou ano que vem, mas é algo que o governo ainda vai pensar. Não sei se você percebeu, mas muitas situações relacionadas ao INSS têm acontecido dessa forma, por aplicativo, à distância, o que facilita muito a vida das pessoas. Mas essa situação aqui, pessoal, eu, na minha opinião, tenho para mim que essa situação nunca poderia ser algo à distância, porque é um médico, né? Então precisa ali ter esse cuidado, precisa de toda forma, tá? Tem que viabilizar, tem que ver a melhor maneira de fazer, a maneira que não arrisque a população, logicamente, mas tem que dar certo sem ser à distância. Essa é a minha opinião, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá? E não se esqueçam aí também de se inscrever no canal, pessoal. Se inscrevam no canal, porque assim você consegue acompanhar os conteúdos que eu tenho colocado aqui. E se não for relevante para você, é só você não clicar no vídeo, tá? Mas acompanhe sim, porque eu vou trazer sempre notícias relevantes aí para vocês, ok? Obrigado e até a próxima.